Boa noite. Boa noite. Bom ver vocês aqui. Vocês são afiados, né? Legal. Já. Quem está fazendo o desafio? Tentando. Uau, que bênção. E como é que está indo? Está indo bem? Não, está difícil. Está difícil? Eu imagino. O caminho estreito é difícil. Se fosse fácil, seria largo. Mas vai ter recompensa. Porque tudo que Deus pede, tudo que Ele nos restringe, é para a nossa felicidade. E a obra de educar, acho que pode ser um pouco mais baixo. A obra de educar é uma obra de restrição, de restringir, não é verdade? Ou não? Pai e mãe é uma máquina de falar não. Não é verdade? Se fosse para falar sim, não precisava de pai e mãe. Não é verdade? Não pode, não vai, não deixa, não é hora. É assim que vai funcionar. Por quê? Está pondo limites para a felicidade dos filhos. Assim Deus, Ele põe limite ao nosso egoísmo. Senão a gente não... Aí eu abaixo. É uma bênção, o Senhor é uma bênção. As restrições do Senhor são uma bênção. É um que começa com como? Eu não lembro. É isso. Isso como é possível? Como é possível fazer a nossa parte no plano da redenção? Nós vimos no primeiro dia o plano da redenção. Nós vimos no segundo dia qual era a parte do homem. Vamos lembrar disso? A parte do homem. Que o homem tem uma parte a fazer no plano. Qual é a parte do homem? Qual é a parte do homem no plano da redenção? Não, se vocês não souberem, eu vou repetir o sermão então. Obedecer para quê? Para vindicar o caráter de Deus. O reino de Deus foi colocado sob uma acusação falsa perante todo o universo, que a lei de Deus é injusta e impossível de ser obedecida. Agora Deus pede testemunhas para provar que Ele está falando a verdade. Essa é a parte do homem, é vindicar o caráter de Deus, para que o seu nome seja glorificado. Agora, hoje, como é possível fazer a nossa parte do plano da redenção? Como é que é possível obedecer? É muito mais fácil obedecer, não é? E vocês concordam, está certo, vocês são honestos. É mais fácil obedecer. Sabe por que é mais fácil obedecer? Porque nós temos uma inclinação que a gente já nasce com ela. A inclinação não é pecado. A inclinação é uma tendência para pecar. Inclinado não é caído. Inclinado é inclinado. A torre de Pisa que diga. Ela está inclinada e não caiu. Inclinado. Então nós nascemos com uma inclinação. Como é que a gente cai? Não veio sobre vós tentação, não. A gente cai onde cede a tentação, onde escolhe cair. Só tem um jeito do homem pecar, é escolher pecar. Não tem outro jeito. Jesus foi levado ao pináculo do templo. E o diabo falou: lança-te. Ele não empurrou Jesus. E assim acontece conosco. O diabo não pode nos empurrar para o pecado. Ele só pode sugerir. Ele pode armar a boca. Ele pode te seduzir, te fascinar. Mas te empurrar ele não pode. Deus não dá essa autoridade para ele. Quando nós pecamos, qualquer pecado que seja, uma simples mentira ou uma coisa hedionda, é uma escolha que nós fazemos. Se não fosse assim, irmãos, estaria anulado o livre-arbítrio do universo. Se nós fôssemos obrigados a pecar, a gente teria uma desculpa. Falar: eu não aguentei, porque a tentação estava forte, mas o Senhor fala: nenhuma tentação virá sem eu poder suportar. Deus não mente.
Antes, com a tentação, dará o escape. Agora, eu quero o escape. Esse é o detalhe. Eu quero o escape. Se eu não quero o escape, Deus não pode fazer nada. Reiniciando. Alguém não sabe qual é o desafio? Tem alguém que não sabe qual é o desafio da semana? É o jejum, até sábado, de crítica, de televisão, de internet, redes sociais, tudo que é fofoquinha, coisa assim, que não é trabalho, que não é evangelismo, que é coisa assim, só perder tempo. E música, zero música, nem hino. Carne e açúcar também. Carne e açúcar. Mel pode. Carne inclui também peixe, frango, que essas coisas não são frutas. Isso é um fruto do mar, nem é um nome bonito. Engraçado, você saber que você já viu uma banca de verdura enfeitada com uma salsicha? Enfeitada com uma perna de frango? Nunca viu isso? Mas você já viu uma banca de carne enfeitada com verdura? É isso mesmo. Tem que enfeitar com as coisas ruins, tem que ir com uma coisa boa para ver se você não. É só tirar do modo de apresentação, né? Fala para ele só apertar esse. Deixa. Bom, então eu sei que quem não se empenhou ainda no desafio, pode começar a partir de hoje. Começa a partir de hoje, é uma semana só. Isso vai ser uma experiência maravilhosa na sua vida. Uma experiência, aí no sábado vocês vão poder relatar a experiência de vocês. Gente, eu não conhecia a pessoa mais comilona de carne do que eu. Vocês estão vendo o meu peso, né? Eu pesava 117 quilos. Cheguei a 117,5. Eu não conto isso com alegria, não, mas eu chegava em casa às vezes, perguntava para minha esposa assim: o que tem para empurrar? Sutil, gentil. Não, amor, aqui está tudo equilibrado, olha aqui. Saíamos da churrascaria. Eu não sei qual me aguentou, só pelo poder de Deus, porque o marido que faz isso não foram poucas vezes. Eu não conseguia beber água, irmãos. Eu tinha ânsia de água. Imagina alguém com ânsia de água. Eu só bebia a Marlita. Eu não quero nem falar o nome dela. É só. Minha geladeira. Para tirar isso não foi fácil. Só com muito esforço. Hebreus 12,4 diz: ainda não resististes. No combate ao pecado ainda não resististes? Combatendo o pecado não resististes até o sangue. Tem que resistir, irmão, até o sangue. Não foi fácil. Eu passei 15 dias mal. 15 dias depressivo, sem mal. Quando eu deixei o refrigerante que tem cafeína mais que os outros. Mas graças a Deus hoje eu tenho prazer em tomar água. Foi difícil para mim, mas o Senhor é bondoso. Se você não passa na direção de Deus, Ele anda milhões de quilômetros na sua direção. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes a gente fala isso na questão de segurança, mas isso é na questão da luta espiritual. Se Deus é por nós, que inimigo pode ser contra nós? Nenhum. Irmão, se nós nos deleitarmos em fazer a vontade de Deus, pedimos ajuda a Ele, é o que Ele mais quer ajudar. Então, vamos seguir, né? Vamos para o próximo. A obra de ganhar a salvação
ela é de coparticipação e cooperação. Olha só, a gente não ganha salvação de graça, de presente. Ah, está aqui a salvação para você, fica aí. Ela aqui está dizendo, a obra de salvação, ela é de coparticipação e de cooperação. Ela é gratuita, mas ela exige a sua cooperação. Deus não te cobra nada, mas se você não cooperar, né? Quer um exemplo simples? Vai ter um concerto na cidade. Um grande pianista vai tocar. O concerto é de graça, mas começa às 8 horas, tem que ir de roupa social. Aí você chega lá 8h15 de bermuda, quer entrar? Não vai entrar, mas é de graça, mas você não vai entrar. Por quê? Porque tem condições. A salvação é de graça, mas tem condições. Não cobra nada para entrar, mas você tem que chegar antes das 8 de inverno, ou de roupa social. Vai chegar 8h30, de graça, não vai entrar. Então a salvação tem critérios. Qual é o critério? Coparticipação, cooperação. Se não fosse assim, todo mundo seria salvo. Se não tivesse critério nenhum, até o diabo é do céu. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Isso é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Deve o homem fazer veementes esforços para vencer o que o impede de alcançar a perfeição. Eu vou detalhar esse texto, tá? Eu só vou dar uma primeira leitura, depois eu vou dar uma detalhada nele. Mas para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmos, os esforços humanos não são suficientes. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus age e o homem também. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter de Deus o poder. E quem que parte a resistência à tentação? Lógico que é do homem. Você tem que escolher. Deus não pode escolher por você, pode passar. Por que é necessária a cooperação do homem? Vamos refletir. Por que é necessária a cooperação do homem? Alguém já ensinou um filho a andar de bicicleta aqui? Como é que a gente ensina? Mas o que a criança faz? Ela não vai na bicicleta? Você ensina a criança a andar de bicicleta, você andando. Ó, fica olhando aí, ó como é que é. Ele vai aprender quando? Desse jeito. Quando é que ele lembra? Nunca. Ó, vamos ensinar natação. Eu vou nadar, você fica olhando, tá? Quando é que você vai aprender a nadar? Nunca. Quando é que a gente vai aprender a ser cego do reino celestial? Quando a gente cooperar com Deus. Ele ensina e a gente está disposto a aprender. A gente se lança nas mãos dele com confiança, como uma criança monta numa bicicleta que o pai está segurando, a mãe está segurando atrás. Ele vai confiando porque tem alguém que ele confia que está ali segurando. E ele vai pedalando e pedalando, e você segurando, uma hora você solta um pouquinho, daqui a pouco ele está andando. Precisa da cooperação. Por favor, passe. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação de Deus e o homem, e o pecador arrependido. Isso é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Se não tiver cooperação, não tem formação de caráter. Se você recebe a comidinha mastigada na boca, você não aprende a mastigar. Se você não passa por dificuldade, você não aprende a superá-las. Precisa dessa cooperação para a gente formar um caráter. O que Deus nos diz claramente? Todo mundo sabe isso. A única coisa que vamos levar à terra é o caráter. E é isso que Deus quer formar em nós, o caráter. Por isso Ele quer que a gente participe desse empreendimento da salvação. Ele quer que a gente participe do plano da redenção, para que a gente desenvolva um caráter. Tem várias formas de Deus falar conosco. Uma delas é a natureza, outra é a sua palavra, e outras são as tribulações. Aqui vocês pouco têm natureza, né? Eu andei hoje pela cidade aí, eu tive dificuldade de ver a natureza.
Também parece que as pessoas estavam correndo para lá e para cá, e parece que tem pouco tempo de estar a palavra de Deus, né? Aí o que sobra para Deus se comunicar? As tribulações. E o Senhor, na sua misericórdia, manda tribulações para você se lembrar dele, recorrer a ele, para poder formar um caráter perfeito. Pode passar. Que tipo de esforço o homem deve fazer? Que tipo de esforço? Que tipo de esforço? Deve o homem fazer veementes esforços. É um esforcinho, Lucas. Sabe aquele esforcinho? Meia hora antes da prova, dá uma leitinha para ver o que quer, ele vai lá e chuta tudo bem. Na dúvida, chuta bem. Não é esse esforço. Deus pede veemente esforço. Veemente esforço é esforço. E qual é o esforço que a gente pode fazer? O que uma criança faz para crescer? Ela fica puxando, bom, eu não tenho, mas ela fica puxando o cabelo para ficar mais alta? Não. Ela fica pulando para ficar na ponta do pé? Não. O que uma criança faz para crescer? Se alimenta, dorme e se exercita. O que o cristão faz para crescer? Ele tem que se alimentar da palavra de Deus. Ele tem que confiar no Senhor. Ele tem que dormir, confiar no Senhor. E tem que se exercitar nesse momento. Tripé, oração, testemunho e estudo da palavra. Esse é o esforço. Por isso que eu tenho pedido para vocês: separe pelo menos uma hora por dia para estudar a palavra de Deus. Eu fiz um desafio ontem para 4 jovens, eles estão aqui. Obrigado, hein? Eles leram o capítulo 5 de Caminho a Cristo. E eles vão falar, não precisa ler o resumo, eles vão falar de coração, alguma coisa que eles aprenderam. Sei, só do que você entendeu. O que marcou para mim foi isso. Como é seu nome? Leonardo. Leonardo, você leu o capítulo? Gostou? Fala um pouco. No capítulo fala O que você mais gostou do capítulo, que fez sentido para você? que fala não adianta nada a gente pensar em ser bom, querer ser bom, mas não pôr em prática isso. Não adianta nada pensar na bondade, mas não pôr em prática. E que para ficarmos mais perto de Jesus, a gente tem que querer, temos que escolher servir Jesus, porque servir Deus, porque Ele não vai forçar nada, Ele não vai forçar a gente. Queria ter um filho assim. Muito obrigado. O seu nome? Daniel. O que eu achei interessante foi uma parte que disse que o cristão tem uma luta diária. Se ele não lutar para vencer toda a tentação que Satanás colocar no seu dia a dia, a gente não vai conseguir ter uma consagração do coração verdadeiramente. Muito bom. Você gostou do capítulo? Sim. Foi bom para você? Sim. Continua bem com o livro. Qual é seu nome? Daniel. A Daniela é ela. Mas é você também. Tá certo. O que eu mais gostei do livro foi na parte que fala que nós, quando começamos a seguir Jesus, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Não dá para nós servirmos a 2 senhores. Nós temos que abrir mão daquelas coisas que mais nos afastam de Deus. E assim, quando eu estava lendo essa parte, me veio logo em mente a história do jovem rico, que chegou em Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para herdar a terra prometida. E Jesus falou que ele deveria abrir mão dos bens dele, porém ele não foi. Aí eu fiquei me perguntando, será que nós estamos sendo um jovem rico hoje? Estamos fazendo valer a pena o sacrifício de Cristo em nossa vida? Beleza. Essa moçada aqui é valiosa, hein? Vocês estão aproveitando esse? Como é seu nome? Valmir. Uma parte que eu achei bem interessante é onde a serva do Senhor ela ressalta que de nada adianta uma religião em que eu pratico os deveres cristãos simplesmente com o intuito de ganhar o céu.
eu preciso praticar e ter esses hábitos desenvolvidos constantemente por causa do amor que eu tenho por Cristo. Amém? Motivação correta. Beleza. Gente, Deus abençoe vocês. Gostei demais, de coração. Continue lendo o Caminho a Cristo. E prega para essa igreja, tá bom? Muito obrigado. Que bênção, irmãos. Caminho a Cristo é uma bênção. Esse capítulo 5, então, uma maravilha. Tem que ser relido sempre. Deve o homem fazer veementes esforços. Um deles é estudar a palavra de Deus. Irmãos, não é o estudo que vai te dar mérito para o céu. Não é isso. Mas o estudo vai te fazer conhecer a Jesus. E a gente só confia em quem a gente conhece. Se você nunca tivesse me visto, passasse aí na rua, cruzasse com você, alguém empresta R$200, você é sem emprestar. Tá louco? Quem é esse cara? Agora, para quem você conhece, sabe que tem boa índole, você empresta. Você não chega numa moça assim que está passando na rua, quer casar comigo? Não é assim. Que loucura. Agora você namora, conhece, etc. Para ter confiança, precisa ter conhecimento. Se a gente não estudar a palavra de Deus, a gente não vai conhecer o nosso Senhor Jesus. E nós não vamos confiar nele. E sem confiança, o texto diz, sem fé, que é confiança, é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Todo pecado, irmãos, a base dele é falta de confiança. Todo pecado. Quando Eva escolheu comer o fruto, ela desconfiou de Deus. Ela achou que Deus estava escondendo alguma coisa dela. Quando Adão comeu o fruto, ele desconfiou que Deus poderia resolver o problema da sua solidão. Não posso viver sozinho. E assim por diante. Todos os pecados que nós comemos, quando a gente transgride as leis de saúde, comendo o que Deus fala para a gente não comer, é que a gente acha que a gente vai ficar fraco, não vai ser feliz, sabe? A gente tem um monte de ideias erradas. Quando a gente tem um namoro impróprio antes do casamento, namoro é esse casamento, tem um namoro impróprio, é porque a gente não acredita que a maneira como Deus pede é a maneira que nos traz felicidade. Você quer antecipar o que não deveria ser antecipado, aí só colhe tristeza. Tudo o que nós fazemos de errado, irmãos, conscientes, é porque nós desconfiamos de Deus. E é muito desagradável quando alguém desconfia de você, que você está no certo. É muito desagradável. Imagina como se entristece a Deus, como a gente desconfia dele. Ele está fazendo o melhor por nós, a gente, não é bem assim. Isso não é para o nosso tempo, isso era para o tempo. Muito triste. Posso passar. Sem Deus, quanto vale o esforço humano? Mas para alcançar o êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmos, os esforços humanos não são suficientes. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus acha que o homem também. O esforço humano, mesmo a leitura da palavra de Deus, a oração, sem Deus nada vale. Se você está a palavra de Deus sem antes orar e pedir a iluminação do Espírito Santo, sabe quem se posta do seu lado para te produzir maus pensamentos de interpretação errada? Quem? O diabo. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, ajoelhe-se, peça para Deus iluminação, coração humilde para entender o que eu vou falar para você. Mas Deus testemunho, Senhor, me explica, ilumina a minha mente, coloca no meu coração a tua palavra. Pede para Deus te ensinar. Sem Deus, nenhum esforço humano, nem a nossa oração. Diz que a oração de quem desvia seus ouvidos de ouvir a lei é abominável ao Senhor, é abominação. Não é ficar rezando, é uma conversa de coração aberto com Deus. Deus age, mas o homem também age. Pode passar. De quem é a iniciativa de resistir à tentação? A tentação chegou. Um brigadeiro. Bom, para outros pode ser outra coisa. Para mim é um brigadeiro. Paçoquinha. Ela quase
Eu estou lá, aí Deus manda um anjo e me diz, não vai pegar. Não, não é assim. Isso seria injustiça da parte de Deus. Satanás ia acusá-lo aí com toda força, né? Que Deus seria arbitrário. O que Deus pode falar é: filho, olha, cuidado, não caia. E a voz do Espírito sempre fala. E aí que é o momento de cairmos. Não é quando você é tentado, é quando você escolhe se você vai resistir ou não. Aí quando você fala: Senhor, ajuda-me. O que Pedro falou quando estava afundando? Senhor, salva-me. E o que Jesus fez? Não, você quer afogar. Não foi assim. Quando a gente suplica a Deus, atende na hora. Senhor, salva-me. Não precisa mais que isso. Na hora da tentação, clama a Deus por libertação. E Ele manda umas ossos angélicos para te livrar. Agora, se você não pedir, não desejar, Deus não pode fazer nada. O Rei do Universo, o Autor, o Criador de todas as coisas, tem uma limitação: é a nossa vontade. Ele não invade a nossa vontade. Sob a influência do Espírito de Deus, o homem é deixado livre para escolher a quem servir. O homem é deixado livre pela influência do Espírito de Deus. Só pelo Espírito de Deus o homem é deixado livre para escolher. Porque quando Deus retirar o seu Espírito, Satanás domina e não dá liberdade. Ele te escraviza, faz você lamber o chão. Eu vejo essas pessoas coitadas aí, trocadas, nem parece gente, dá dó. Perderam a escolha, não tem mais escolha. São escravos do inimigo. E quando o Espírito Santo for retirado dessa terra, as pessoas vão ficar totalmente endemoniadas. Vai ter um grupo totalmente santificado e um grupo totalmente endemoniado. E o demônio não dá liberdade de escolha. Quem dá liberdade de escolha, quem é? O Espírito Santo. Sob a influência do Espírito Santo, o homem é deixado livre para escolher a quem é servir, a quem vos apresentardes como servo para servir, desses sois servos, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16. Na mudança que se opera quando a alma se entrega a Cristo, há o mais alto senso de liberdade. Quando você se entrega a Cristo, é fruto da liberdade. Agora, leia o que está escrito lá, seguinte: o que está escrito? A expulsão do pecado é ato. É você que gerencia a expulsão do pecado da sua alma. Deus dá o poder, Deus dá a força, Ele opera, mas você decide. Um dia eu estava na borracharia, eu fiquei olhando o cara tirar o pneu do meu carro com aquela máquina. Você sabe aquela máquina? Rapidinho aqui, né? Falei: está aí o plano da redenção. Está aí. O plano da redenção é a borracharia. Está explicado o plano da redenção. A porca do carro, aquele parafuso lá, o negócio, é um pecado. Tem que ser arrancado. Difícil de tirar, viu, irmão? Difícil. Aí vem a máquina. A máquina lá, eu não sei como é que chama aquilo. Bom. E a máquina lá, ela é a graça de Jesus. Só a graça de Cristo para nos libertar do pecado. Mas o que precisa para a graça operar em nós? Tem um ar que passa dentro dela, um ar comprimido. Quem é esse ar comprimido que passa dentro dela e faz ela virar? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nem a graça resolve, porque a gente nem sentiria a necessidade de perdão, nem entenderia que nós somos pecadores. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É Ele que nos leva a entender que a gente precisa da graça. Então o Espírito Santo, agindo pela máquina, tira a porca. Agora você tem três coisas: você tem a porca, que é o pecado; você tem a máquina, que tira a porca, que é a graça; e você tem o Espírito Santo, que faz a máquina girar e efetuar o negócio. O que está faltando? Está faltando o quê? Está faltando alguém apertar o gatilho, velho, senão não funciona. Você está ali, está todo lugar, não funciona porque falta alguém para apertar o gatilho, lá, apertar o botão. Quem é que aperta o botão? Você. Nós é que expulsamos o pecado, nós que escolhemos que Cristo opere em nós a sua graça pelo perdoador de pessoas. Você está vendo a importância do homem? A importância da nossa decisão?
Se a gente não decidir, irmãos, Deus não vai fazer. Por mais que Ele queira, pode passar. O que fazer para ser um cristão forte e equilibrado? Hoje se fala muito de equilíbrio, né? O que a gente faz para ser equilibrado? Pode passar. Aquele que deseja construir um caráter forte e simétrico e que deseja ser um cristão bem equilibrado, deve fazer o quê? Dar quanto? Tudo. Eu não estou falando de dinheiro, não, viu? É muito mais do que dinheiro. Não é 10% do dízimo, nem o pacto. É tudo. É o seu tempo, é a sua capacidade, é as suas preferências, é tudo. Quando você dá tudo para Deus, tudo. Quando você vai comprar uma roupa, você fala, Senhor, esse dinheiro aqui é do Senhor, porque eu já dei tudo. Que roupa que o Senhor quer que eu compre para te glorificar? Como é que o Senhor quer que eu me vista? Quando você vai sair de férias, ou ter um feriado, você pergunta para Deus, Senhor, eu já não sou meu, agora eu sou Deus, dei tudo, dei meu tempo, dei minhas escolhas, dei minha preferência, onde o Senhor quer que eu vá nesse feriado? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia livre que eu tenho? Quer comais, quer bebais, ou façais, fazei tudo? Tudo para a glória de Deus. Minhas amizades, meu lazer, meu trabalho, tudo. A gente pergunta, Senhor, eu não posso mais fazer nada sem perguntar para Deus se eu quero glorificá-lo. O que Jesus fala ao Pai? Não seja como eu quero, mas essa é a nossa oração em cada escolha. Irmão, se a gente fizer essa oração em cada escolha, o Senhor vai nos iluminar naquilo que a gente deve fazer. E sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você acha que a sua vida vai ser mais fácil? Vai ser mais difícil, porque o inimigo vai ficar tão irado que ele vai querer pôr pedra no seu caminho. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai falar para ele assim, ninguém pode matar quem está morto. Eu já morri. Cristo vive em mim. Se o Senhor quer que eu vá para a fogueira, o que os jovens eu quero abraçar tanto aqueles meninos. O que aqueles jovens falaram para Nabucodonosor? Nabucodonosor, não precisa trocar a segunda vez, não, porque nós não vamos ajoelhar diante da tua estátua. Nós não vamos. O Deus a quem nós servimos tem poder para nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas se ele não quiser, a gente frita na bomba. Não tem problema para a gente morrer. A gente morre feliz. Mas nós não vamos honrar o nosso Deus. É assim que eu queria ver vocês nessa igreja. É assim que eu quero me sentir, irmãos. Eu quero ter essa firmeza. E não é só diante de uma fornalha, é diante de um chocolate. É diante de um olhar cobiçoso. É diante de uma mentira para a mamãe que chegou tarde e que estava estudando na casa do amigo. Por quê? Sabe por quê? Se você não resistir à tentação pequenininha, você acha que Deus vai te colocar na grande? Primeira tentação dos jovens foi a mesa de Nabucodonosor. Eles passaram na tentação da mesa. Se eles tivessem caído na tentação da mesa, aqueles que caíram na tentação da mesa, tudo joelhado. Primeira prova da igreja, irmã, é a temperança. Primeira prova da igreja é a reforma alimentar. Se a gente não passar por essa prova, a gente nem esquece disso. O que precisamos saber sobre o poder da vontade? Aí não caberia, volta, desculpa, está aqui meu cabelo externo, isso aqui é beleza. Aquele que deseja construir um caráter deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Cristo, pois o Redentor não aceitará serviço dividido. Alguém falou aqui de serviço dividido, não pode servir a dois senhores. Você, está aí, ó. Ninguém pode, Deus não aceita o serviço dividido. Você aceitaria um namorado que tivesse outra? Não, Deus também não aceita. É simples. Não, eu te amo tanto, mas eu vou te namorar segunda, quarta, sexta e domingo. Terça e tal, tudo bem? Não dá. Não dá para aceitar. Você precisa aprender diariamente o significado. Qual é o significado? O que a gente tem que aprender diariamente? Entregador. Gente, essa é a batalha, nossa batalha é entregadora.
precisa estudar a palavra de Deus. O que precisa fazer? Estudar a palavra de Deus, é Bíblia, Espírito e Profecia. E o quê? Aprender seu significado e obedecer os seus preceitos. O que precisa fazer? Estudar a palavra de Deus, entender o seu significado. A gente só consegue entender pedindo iluminação do Espírito Santo e meditando. Não é nem de carreirinha, não. Eu tenho que ler o capítulo. A minha mãe falava assim: vai estudar lição. Aí eu ia estudar lição. Agora pode jogar bola. Gente, eu estava aquela lição assim. Perguntar se eu tinha lido, eu não sabia. Eu estava pensando na bola. Entendeu? Então, não adianta. Fazer por obrigação não resolve. Tem que procurar entender o seu significado. Não precisa ler muito. Leia um versículo, 2, 3, com meditação, Senhor. E olha, não é para fazer como eu fazia no começo do meu casamento. Eu pegava o lado adventista e lia a parte que fala da esposa. Aí sublinhava tudo, aqui, ó, parte da esposa. Tem que fazer isso aqui, ó. Não é, pá. O Espírito de Profecia não é uma reta para sair batendo na cabeça do outros. Você tem que ler para você: Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar aqui? Qual é a tua palavra para a minha vida, para transformar a minha vida? Aprender o seu significado e depois que aprende, faz o quê? Obedece. Senão, nem começa. Se você não está disposto a obedecer, nem começa. Você vai aprender para obedecer. Vai obedecer não é para ser salvo. Você vai obedecer para glorificar o nome de Deus. É muito mais amplo do que isso. É muito mais sublime para glorificar o nome de Deus, honrar o nome de Deus. Nossa. O que precisamos saber sobre o poder da vontade? Gente, essa é a parte mais importante de hoje. Vocês leram isso, tá? Eles não sabem ainda, mas eles não assopram, tá? Fica aí quietinho. O que precisamos aprender sobre o poder da vontade? Muitos indagam, muitos, não sabem como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus. É o como, é o título do sermão de hoje. Como que eu vou fazer a entrega do meu eu a Deus? Desejais entregar-vos a Ele. Isso a gente deseja, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos atos de vossa vida de pecado. Terrível. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas aonde? Na areia. Promete hoje, amanhã está descumprindo. Ixi, 1º de janeiro é o dia das promessas. Dia 2 já esqueceu metade, na festa e rei já foi tudo. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-nos a julgar que Deus não nos pode aceitar. Irmão, se acabasse aí, a gente podia fazer um suicídio coletivo. Mas tem uma frase no final que diz aqui: mas não precisais desesperar. Tudo isso que eu li ali é fato. A gente não consegue entregar o coração a Deus, não consegue consagrar, né? Não consegue purificar o nosso coração. Conhecimento do que nós já fomos, parece que nos dá uma falta de poder. Eu sou assim mesmo, comigo não tem jeito. Pode funcionar com ele, mas comigo não tem jeito. Mas tem o que está escrito ali: mas não precisais desesperar. Vamos ver por que não precisa desesperar? O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esse é o poder que governa a natureza do homem. O poder do quê? Da decisão ou da escolha. O que tem que compreender é a verdadeira força da vontade. Esse é o poder que governa a natureza do homem. Quem falar para vocês que nós somos dominados pela natureza, esquece, não é verdade. Porque aí está dizendo que quem governa a natureza do homem é a vontade. Não é a natureza que governa a vontade, é a vontade que governa a natureza. Não caia nessa cilada, isso é engano do diabo. A natureza não tem poder sobre o Filho de Deus, sobre o servo de Deus. Nós é que escolhemos se queremos ser dominados por ela ou não. Continua lendo. Tudo. O que é tudo? O que está falando tudo? Até o nada está dando tudo. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha. Quem que deu para o homem o poder da escolha?
Deus, se Deus deu, está dado. Ninguém tira. Só você pode abrir mão. Mas Deus deu o poder de escolha para você. Deus deu o poder de escolha para o homem. E este compete exercer esse poder. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos entregar a Deus as vossas afeições. Você não pode. Mas o que você pode fazer? Parece que é uma contradição. Deus nos deu o poder da escolha, deu o poder. A gente não pode. Não pode mudar. Não pode consagrar a Deus no coração. Então o que a gente pode fazer? Podeis escolher servi-lo, amém? Amém? Podeis dar-lhe a vossa vontade. Irmãos, olha que bênção. A gente não pode mudar o nosso coração, não pode se consagrar a Deus, mas a gente pode dar a vontade para Ele. Senhor, eu entendo. E não precisa ir para a Aparecida do Norte para fazer. Você faz no seu quarto, ajoelha e fala: Senhor, eu entrego a minha vontade a Ti. Eu escolho te servir. É isso que precisa, uma oração simples, sincera. Não é da boca para fora, porque Deus conhece o nosso coração. Senhor, eu quero servir. Até hoje eu fui relaxado, eu fui relapso, eu não fui um cristão meia boca, eu te envergonhei muitas vezes, mas eu quero entregar minha vontade a Ti, Senhor. Eu escolho te servir. O que acontece? Ele então, o que falar? Pode ler alguém? Operará em vós o querer e efetuar segundo a sua vontade. Quando a gente faz essa entrega, então Ele pode operar. Antes disso Ele não pode operar. Sabe por quê? Porque nós não autorizamos. E Deus não invade a sua privacidade. Ele não invade o seu livre-arbítrio. Quando nós entregamos nossa vontade a Ele pode operar. Desse modo, o que acontece? Quando Ele pode operar o querer efetuar, o que acontece, irmã? O que acontece? Sei lá, leia lá. Não consegue ler? Está sem óculos também. O que pode ler para mim? Leal, o que acontece? Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. A vossa natureza inclinada, ela vai ser levada como? Sob o domínio do Espírito Santo. O que quer dizer? Que ela não vai cair. Ela é levada sob o domínio do Espírito Santo. E que mais? Vossas afeições sincronizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Olha que bênção. O seu pensamento é em harmonia com o pensamento de Deus. Agora você vai começar a querer as coisas que Deus quer. Deus é bom, irmãos. O que falta é a gente querer entregar. A única coisa que precisa é a nossa entrega. Hoje nós cantamos: eis os prontos a morrer. Cantamos isso? Eis os prontos a morrer com o refrigerante no lar. Não tem jeito. Quem está pronto para morrer coisa nenhuma? Que falta de vergonha para uma coisa dessa. É diária, né? Entendeu? Se você não está pronto a deixar um artigo alimentar, você está pronto para morrer. Que coisa mais indecente que você está cantando. Não canta mais assim. Só se estiver pronto para morrer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu devia estar parando agora, mas eu vou pedir licença. Atrasou um pouquinho comigo nisso. Nós fomos visitar o lugar mais emocionante da minha vida. Foi morar nos Valdenses, no alto do Piemonte, norte da Itália, divisa com França. E nós vimos onde os jovens valdenses estudavam. Uma escolinha de pedra baixinha. O professor era o Pedro Valdo. O que esses jovens estudavam lá? O que eles estudavam? Como ser missionários. Estava a palavra de Deus. É isso que eles estudavam, isso que eles devem estudar. O resto é resto. O que eles faziam? Eles copiavam a palavra de Deus à mão, porque não tinha imprensa. Transcreviam, costuravam. A Bíblia era proibida. Quem fosse com a Bíblia era morto. Sabia disso nessa época? Idade escura. Quem tivesse uma Bíblia era morto. Eles copiavam a Bíblia à mão, partes da Bíblia. Costuravam no fogo da roupa, entre o tecido externo e o fogo. Colocavam ali dentro, costuravam. E eles saíam para vender pedras preciosas e outras coisas. Saíam com vendedores na cidade. E quando eles encontravam alguém que eles julgavam que poderia ter interesse na palavra de Deus, eles ofereciam uma pedra mais preciosa. Aí eles costuravam a roupa ali e entregavam a porção da palavra de Deus. O que aconteceu com esses jovens? Quem que eles estavam evangelizando?
seus inimigos. E o que acontecia com esses jovens? Mais cedo ou mais tarde, eles eram delatados por alguém. Quase nenhum voltava. Fico imaginando, irmãos, os pais se despedindo desses filhos. Mostre a idade de vocês, talvez um pouco mais velhos, 17, 18 anos. Os pais abraçando os filhos, sabendo que eles não vão ter mais filhos. Talvez os filhos fossem morrer sob tortura. Existe uma certeza que eles iam se encontrar na manhã da ressurreição. O que você espera da sua vida? Você está disposto a morrer para salvar alguém? Para fazer a vontade de Deus? Para chegar nesse ponto, irmãos, nós temos que negar coisas menores antes. Senão a gente nunca vai chegar. Agora eu pergunto para vocês: se eu sou um jovem relapso, se eu sou um adulto relapso, se eu sou um idoso relapso, minha boca, aquele cristão que segue a dois senhores, Deus seria justo de levar esses jovens para o céu e a mim também, para o mesmo lugar, dar o mesmo prêmio para os dois? Se nosso eu não morrermos, se nós não vivemos inteiramente para servir o Senhor, acho muito difícil a gente ocupar o mesmo céu que eles. Pode passar. Acabou? Que o Senhor nos ajude a fazermos firme a nossa decisão. Que a gente não seja um cristão meia boca, aquele cristão sabático, que vem aqui todo sábado. Dorme sábado à tarde, e vai para o shopping à noite, e vai para a pizzaria, etc. Não é esse cristão que Deus tem. Senhor, o que queres que eu faça? Essa tem que ser a nossa oração. E vamos começar, irmãos. Quem não começou, comece acordando mais cedo amanhã. Estude a palavra de Deus. Leia o caminho a Cristo. Leia o Evangelho das Nações, História da Redenção. Aquele livrinho que foi dado ano passado, Em Busca de Esperança. Que bênção! É o resumo da História da Redenção. Estude a palavra de Deus. Bíblia, Estudo e Profecia. Fonte pura e cristalina da verdade. Ora, Deus, Senhor, me ajuda a entender qual é o teu propósito para a minha vida. Eu quero ser útil ao teu reino, eu quero glorificar o teu nome. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amanhã nós vamos ver quem é que Deus escolhe. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Quem é que Deus escolhe? Se você quer saber quem é que Deus escolhe, vem amanhã. Deus abençoe.